Olá, eu sou Alicimara Persiliano, aluna do PROEF, Mestrado Profissional de Educação Física do Polo UNB. Mapa conceitual da disciplina Problemáticas na Educação Física. Vou trazer algumas abordagens aqui para vocês. Entre o rola-bola e a renovação pedagógica, o autor coloca 3 categorias: práticas tradicionais, abandono do trabalho docente e práticas inovadoras. As práticas tradicionais, ela tinha centralidade no esporte, foi predominante da década de 60 à década de 90. Era o esporte na escola. Priorizava-se o desempenho, a criação de equipes, valorizava os mais habilidosos, havia exclusão dos menos habilidosos e das meninas, e tinha também o formato de treino. Abandono do trabalho docente, também conhecido como rola-bola ou desinvestimento pedagógico. Os alunos escolhem a atividade, alguns alunos até ficavam sentados conversando com o professor. As meninas ficavam menos ativas, elas se excluíam por não se acharem habilidosas ou capazes, né? Vem agora as práticas inovadoras ou renovação pedagógica. Eram os conteúdos específicos da educação física. Foi a ruptura do modus operandi da forma tradicional de ensinar a educação física, rumo à educação física pautada pelos parâmetros do componente curricular. Dimensões de análise e sínteses compreensivas. O processo de transformação da área. Mais sobre o que não fazer. Faltaram proposições consistentes com o cotidiano escolar. Professores ficaram sem chão, sem saber o que fazer. Críticas ao esporte foram vistas como uma afronta pessoal. As condições objetivas de trabalho, questão da remuneração salarial, tempo para planejar e refletir, formação continuada, jornada semanal de trabalho em várias escolas, quantidade de alunos em sala de aula e a infraestrutura e o material didático. A cultura escolar e sua relação com a disciplina, invisibilidade do conhecimento disciplinar, caráter funcional do abandono do trabalho docente e hierarquia dos saberes escolares, as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho, questões pessoal, social, formação acadêmica, experiências profissionais, vida familiar, militância. Já fazendo a ligação com a questão de saberes escolares, teórico-conceitual, a gente chega em relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Tinha duplo caráter, saber fazer e o saber sobre esse fazer. O modelo tradicional reduz aos 4 esportes, ao quarteto fantástico. Instituições formadoras voltadas para o saber fazer. Movimentos renovadores, elevar a educação física à condição de disciplina escolar. Momento de quebra na trajetória da educação física. Cunho culturalista, aprender os benefícios e relacionar com a sociedade. Mas erroneamente muita teoria ou a teoria não condiz com a prática. Foi o surgimento também dos documentos norteadores, PCNs, orientações curriculares para o ensino médio e BNCC. Então a gente chega aos aspectos legais da educação física. Trouxe aqui uma ordem cronológica. A LDB de 1961 passa a ser obrigatória aos alunos de até 18 anos. Em 1968, a educação física foi introduzida no ensino superior. Na LDB de 1971, ela passou a ser facultativa nos seguintes casos: trabalhasse mais de 6 horas, estudasse no noturno, tivesse mais de 30 anos, fosse militar ou alguma incapacidade. Em 1977, ela foi facultativa à mulher com prole e aluno de pós-graduação. A LDB de 96 passa de atividade a componente curricular. Em 2001, foi adicionado o termo obrigatório à frente de componente curricular. Teve também mais liberdade e autonomia ao PPP da escola. A Lei 10.793 de 2003, ela traz questões: avanços ou retrocessos, prática facultativa, a aula ou a parte prática, dispensas das aulas de educação física.
E então chegamos a uma outra problemática, o afastamento dos alunos e a indisciplina nas aulas de educação física. Então vamos às questões do afastamento, os aspectos legais, aulas em períodos contrários, repetição de conteúdos, insucesso e exclusão de alunos das aulas, exposição do corpo e do nível de habilidade do aluno. Sobre a indisciplina, conversas excessivas, desrespeito às regras, falta de respeito ao professor e aos colegas, agressões. E aí, problematizando isso, vemos que o enfrentamento é necessário, diversidade de conteúdos, oportunidade de sucesso na aula, experiências esportivas, propostas pedagógicas com autorresponsabilização pessoal e social. E aí a gente tem aqui como exemplo o futebol calerreiro e o Sport Education, além do híbrido, que seria a mistura dos dois. Então, nesse contexto de propostas pedagógicas, a gente chega aqui a outra problemática, que são as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. O esporte é um importante conteúdo da educação física, mas não o único. No início, tinha um caráter higienista. A partir do golpe de 1964, esporte como sinônimo de educação física escolar. Foi onde veio a metodologia da educação física desportiva generalizada. Esporte da escola versus o esporte na escola. E havia também um equívoco de substituição da prática pela reflexão. O esporte é um fenômeno sociocultural. Reflexão sobre diferentes contextos é necessário. Durante esse período esportivista, houve muita separação por gênero. E aí a gente chega aqui em outra problemática, na educação física escolar e a questão de gênero. Promover reflexões sobre as questões de gênero e alternativas para o enfrentamento do dilema para uma formação com equidade de gênero. Para isso é importante que entendamos alguns termos. Gênero, como nos identificamos, masculino ou feminino. Sexo, refere-se à anatomia. Orientação sexual, sobre os relacionamentos, desejos. Sexualidade, envolve crenças, comportamentos, cultura, identidade social. Como garantir essa formação com equidade de gênero? Através de uma educação física mais acolhedora, aulas mistas ou separadas por sexo. A questão biológica não pode influir, o paradigma biológico, que seria uma educação física mais tecnicista, mais esportivista, e não é mais o caso. A gente tenta superar o modelo tradicional. Construção cultural dos corpos masculinos e femininos, alternativas didáticas, limites e potencialidades. Então, depois de passar por todas essas problemáticas na educação física, a gente chega aqui o ensino por meio dos temas geradores. Temas geradores como uma proposta de método de ensino, do Paulo Freire, pedagogia libertadora, é a praxis, que seria ação, teoria, ação. Então, é um ensino mais significativo, interdisciplinaridade, promovendo autonomia, senso crítico, aproximação, professor e aluno, coisas que ele abomina. Uma educação bancária, uma prática de ensino engessada, um educador reprodutor, compartimentalização do ensino, e coisas favoráveis. Formação integral, aluno sujeito da aprendizagem, diálogo entre a educação e a realidade, ou seja, com o objetivo da formação de cidadãos mais críticos e ativos na sociedade. Bom, podemos ver que todas essas problemáticas na educação física, elas estão interligadas. Podemos ver que são questões complexas que estão interligadas. Por exemplo, as inquietações no tratamento do esporte podem ser superadas através de trabalhar os temas geradores. Temas geradores também está dentro dos aspectos legais da educação física. E nos aspectos legais da educação física também tem a questão do esporte,
né? Aí no Rola Bola, a gente vê a questão do afastamento do aluno. Então, assim, o aluno precisa saber a relação entre o sinal e saber justamente para evitar esse afastamento e que tá tudo dentro do aspecto legal, ou seja, não tem como trabalhar isoladamente. Professor e aluno como protagonistas para a construção de um cidadão mais crítico e atuante na nossa sociedade.